Quando a gente fala de guitarra para rock e para metal, poucas marcas vêm à mente tão rápido quanto a Ibanez, não é verdade? Mas a jornada deles, de uma empresa que fazia cópias, para se tornar um verdadeiro símbolo de inovação, essa é uma história e tanto. Então, bora mergulhar nisso. E essa é a grande questão aqui. Como é que uma empresa que, vamos ser sinceros, começou imitando os designs mais famosos do mundo, conseguiu não só sobreviver, mas, de quebra, redefiniu o que uma guitarra elétrica poderia ser? Para entender essa história, a gente tem que voltar bastante no tempo. E olha só que curioso, a história não começa com guitarras super modernas de metal, mas sim com uma importadora japonesa e violões clássicos espanhóis. Tudo começou lá em 1908, com a fundação da Hoshinogaki no Japão. Anos depois, eles começaram a importar violões de um luthier espanhol chamado Salvador Ibáñez. Quando a oficina dele fechou, a Hoshino foi lá, comprou os direitos do nome e começou a fazer suas próprias guitarras, já com o nome Ibanez. E foi nos anos 60 e 70 que a fama realmente veio, mas por um motivo peculiar. Eles faziam cópias excelentes e bem mais baratas das guitarras americanas famosas. E claro, essa fama de fazer cópias tão boas acabou gerando problema, e um problema sério, que ficou conhecido como a Era do Processo. Foi quando a habilidade da Ibanez em replicar designs, principalmente o formato do headstock, que era quase um clone da Gibson, levou a ações legais, e isso forçou a empresa a entrar numa crise de identidade total. E aqui a gente vê o tamanho do dilema. De um lado, você tinha as cópias da Ibanez, uma qualidade de construção fantástica, um preço muito mais acessível, por isso vendia que nem água. Do outro, a original americana, com todo o peso do nome, o design icônico e, claro, a proteção da lei. O problema era que, lado a lado, elas eram praticamente idênticas. Essa situação, obviamente, não podia durar para sempre. E não durou mesmo. Só que o mais interessante é que esse processo, que poderia ter sido o fim da Ibanez, na verdade, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Essa pressão legal acabou sendo o catalisador, o empurrão que eles precisavam para encontrar um caminho próprio e liberar o potencial de inovação que estava ali guardado. Foi uma virada de jogo. A estratégia de só imitar tinha chegado a um beco sem saída. A empresa estava diante de uma escolha muito simples. Ou desaparecia do mapa, ou se reinventava por completo. Então, o momento decisivo foi esse. A liderança da Ibanez tomou uma decisão que mudou o destino da marca para sempre. A ordem era clara. Em vez de imitar, a gente vai inovar. E foi aí, meus amigos, que a fase mais importante da história deles começou. A Ibanez partiu para forjar uma identidade nova, focada em designs originais e, um ponto crucial, em parcerias diretas com os artistas. Eles lançaram modelos totalmente originais, como as séries Artist e Roadstar. O foco mudou. Agora era ergonomia, conforto, tecnologia de ponta. O objetivo não era mais só competir com as marcas americanas, era superar. E para isso eles conseguiram aliados de peso, como Paul Stanley do Kiss e a lenda do jazz George Benson, que começaram a usar a Ibanez e deram uma legitimidade absurda para a marca. Agora, vamos avançar um pouquinho no tempo para a década de 80, porque foi aí que a Ibanez se conectou com a explosão do shred e criou seus modelos mais lendários de todos. Em 1987, aconteceu uma coisa monumental. Uma parceria com um guitarrista que parecia de outro planeta, um cara chamado Steve Vai. E essa parceria não mudou só a Ibanez, mudou a história da guitarra. E assim nasceu a Ibanez GEM. Ela é o exemplo perfeito da nova filosofia da marca. A GEM não era só mais uma guitarra, ela era um manifesto. Um instrumento pensado e construído por uma nova geração de músicos que exigia velocidade, precisão e uma identidade visual que, nossa, era muito ousada. E a receita desse sucesso estava nos detalhes. Tinha o braço Wizard, super fino, super rápido, os cortes no corpo eram muito profundos, para dar acesso total às notas mais agudas. Tinha a ponte Floyd Rose que não deixava a guitarra desafinar por nada, e claro, os detalhes visuais que viraram marca registrada, o Monkey Grip, aquele buraco no corpo e o desenho da árvore da vida no braço. Simplesmente icônico. Com o sucesso absurdo da GEM, a Ibanez percebeu que tinha uma fórmula de ouro nas mãos. Então eles foram espertos e criaram a série RG, que basicamente pegava todo aquele espírito revolucionário da GEM e o tornava acessível para um público muito maior. É bem legal entender a distinção entre as duas. A GEM continuou sendo a declaração artística, o modelo de assinatura que quebrou as regras. Já a RG se tornou o cavalo de batalha, o pau para toda obra versátil.
Sabe, manteve o DNA de alta performance e virou a verdadeira espinha dorsal da marca. Mas a inovação, claro, não parou por aí. A Ibanez ainda estava prestes a fazer algo que mudaria o som do metal para sempre. E tudo começou com este número aqui. 7. A Ibanez, de novo em parceria com Steve Vai, foi pioneira na popularização da guitarra de 7 cordas com o modelo Universe. Isso abriu a porta para bandas como Korn e Dream Theater, que usaram essa corda extra para criar sons muito mais pesados e complexos, praticamente redefinindo o metal moderno. E é esse compromisso com a inovação e com os artistas que estão sempre forçando os limites da música que cimentou o lugar da Ibanez na história. A lista de músicos inovadores que se associaram à Ibanez é impressionante. Vai de Joe Satriani a Paul Gilbert, de Tosin Abasi a Anita Strauss. A marca sempre apoiou quem estava na vanguarda, sabe? E essa relação de via dupla moldou a identidade da Ibanez tanto quanto seus próprios designs. Hoje, a Ibanez é muito mais do que só guitarras de shred. O ecossistema deles inclui baixos, violões, pedais e as linhas de altíssima qualidade Prestige e J-Custom fabricadas no Japão, o que mostra o tanto que a marca cresceu e amadureceu. E assim, a gente vê a jornada se completando. De uma importadora japonesa que fazia cópias para uma gigante global que não apenas acompanhou, mas ajudou ativamente a moldar o som da música moderna. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente parar para pensar no impacto da Gen, da RG e da guitarra de 7 cordas, fica a pergunta: como seria o som do rock e do metal hoje sem a coragem da Ibanez de parar de copiar e finalmente começar a criar?